Olá, pessoas! Mais uma aula de matemática discreta, né? Bom, relembrando aí, nas últimas aulas nós estudamos as progressões aritmética e geométrica, né? Hoje vamos aí tentar aplicar essa ideia de sequências, na verdade, sequências de um modo geral, porque a gente vai analisar aí as aplicações. Basicamente, porque sequências elas vão estar associadas aí a diversos problemas computacionais, como aqueles que a gente já até havia falado anteriormente, né? Por exemplo, aí a previsão do tempo. Então, uma das coisas que é muito comum de acontecer é a gente buscar aí uma criação ou até encontrar uma regra de números que estão em sequência, que são colocados em ordem, mas a gente não necessariamente consegue entender, consegue perceber alguma relação aí entre esses números, porque não necessariamente esses números vão estar aí em uma PG ou em uma PA, uma progressão geométrica, nem uma progressão aritmética. A gente tem a possibilidade aí de encontrar sistemas muito mais complexos. E é baseado nisso que eu mostro a aula de hoje para vocês. Por quê? Eu gostaria de falar que, olha, existem aí outras possibilidades da gente abordar esse tema. Então, olha, algumas informações, algumas coisas que a gente deveria sempre levar em consideração quando a gente for trabalhar com essas regras, quando a gente for, por exemplo, descobrir quais são essas regras. Então, será que se a gente pegar todos aqueles elementos que estão colocados em ordem e somar, será que a soma pode ser alguma coisa interessante para a gente? Ou ainda, duas sequências, elas podem ter aí características similares. Então, por exemplo, a soma dessas duas sequências, sequências distintas, sequências diferentes, será que elas podem ter aí características próprias, características similares? Ou ainda, se eu tenho uma soma de alguma sequência que é conhecida, eu posso, por um acaso, aproximar essa sequência, essa soma dessa sequência a algo que eu ainda não conheço, que eu ainda desconheço, né? Alguma regra ou até alguma sequência mesmo que eu desconheço. Será que a gente consegue fazer essa assimilação, essa associação aí de coisas que eu conheço com coisas que eu ainda não necessariamente conheço? Ou ainda, será que as nossas sequências elas vão sempre ter aí uma relação somente com o termo anterior, e aí a gente consegue ter uma informação, uma base para o termo posterior? Será que não existe aí uma possibilidade de combinação de termos? Termos anteriores acabam gerando termos futuros. Então, tudo isso a gente tem como possibilidades quando trabalhando com sequências de modo geral. E aí, hoje a proposta é eu apresentar para vocês uma sequência que é muito comum, muito famosa, e na verdade eu até já havia comentado sobre ela, falado coisa rápida dela aí em algumas aulas anteriores. Essa sequência, ou essa série, melhor dizendo, é chamada série de Fibonacci, uma série extremamente famosa na matemática. E vocês vão ver que essa série ela é muito comum, muito fácil de ser encontrada aí no nosso dia a dia de modo geral. Bom, qual que é a ideia da série de Fibonacci? A série de Fibonacci nada mais é do que a gente pegar dois termos anteriores, somar esses termos e aí encontrar um novo elemento, um novo termo, né, dessa nossa série, dessa nossa sequência. E aí, um dos
pontos, uma das aplicações mais conhecidas da série de Fibonacci está associada aí à progressão que existe quando a gente tem uma população de coelhos. Então, se eu por um acaso pego dois coelhos jovens, coloco eles dentro de uma casinha, de um cercado, e eu quero verificar qual que é a evolução desses coelhos, então a série de Fibonacci ela vai me indicar, vai me exemplificar como que vai acontecer essa evolução desses coelhos. Bom, e aí, qual que é a ideia que a gente vai tomar como base aqui, né? Esses coelhos, eles vão sempre criar um novo par de filhotes. E os filhotes, eles vão ficar, eles não vão poder reproduzir por um determinado tempo, só que depois que eles amadurecem, depois que eles crescem, esse par tem a possibilidade aí de gerar novos 2 filhotes e assim por diante. Ou seja, a relação da série de Fibonacci nesse exemplo dos coelhos seria a seguinte, olha, nós temos aqui a representação de 2 coelhos que são ainda jovens e quando eles se tornam adultos, nós temos então esses adultos criando novos 2 pares de coelhos. Então, está aqui os filhotes. Só que nessa geração, esses adultos criaram esses 2 filhotes, esse par de filhotes. Só que numa próxima geração, em um próximo tempo aí, esses coelhos, eles vão procriar novamente, né? Então eles vão criar aí novos 2 filhotes e passado o mesmo tempo, eles vão criar novos outros 2 filhotes e mais um tempo passado, eles vão criar novos 2 filhotes e assim por diante, ou seja, esse par de coelhos, eles vão sempre de tempos em tempos produzir novos pares de filhotes. Só que além disso, os filhotes que eles geraram, eles também vão crescer e quando eles crescem, eles produzem aí novos pares de filhote também a cada geração. Ou seja, o que a gente tem como resultado desse sistema, né? Primeiramente, nós temos aqui 0 casais, 0 pares de casais de coelhos que são férteis. Só que a partir do momento que eles crescem, eles se tornam aí, a gente tem a possibilidade de contabilizar um casal fértil. E essa é a primeira geração. Na próxima geração, nós ainda temos somente um casal que é fértil, porque os filhotes aqui, eles ainda não conseguiram crescer, eles não criaram aí, não se tornaram adultos. Então, na primeira geração, nós temos somente um casal. Na segunda geração, nós continuamos com um casal. Já na terceira geração, olha só, nós temos aí o mesmo casal que estava anteriormente, mas aquele primeiro filhote lá que cresceu e virou adulto, ou seja, temos agora 2 casais. E esses 2 casais, na próxima geração, vão criar outros 2 filhotes. E além disso, o filhotezinho que estava aqui nessa geração, ele vai crescer. Ou seja, qual que é a ideia aqui da série de Fibonacci, né? A série de Fibonacci, ela fala para a gente o seguinte: para você encontrar o próximo termo, você nada mais precisa a não ser os 2 termos anteriores. Então, olha só, se a gente quer encontrar esse 2, eu só preciso somar os 2 termos anteriores, 1 mais 1. Se a gente quer encontrar, então, este próximo termo, a gente precisa novamente saber quem são os 2 últimos termos, 1 e 2, então ele é 3. E o próximo, que seria 5, então é 2 mais 3, 5. E assim sucessivamente, nós conseguiríamos aplicar aí
infinitos termos, a gente conseguiria encontrar qualquer posição dessa nossa sequência, dada pela série de Fibonacci. Ou seja, a série de Fibonacci ela vai determinar a soma, o termo que a gente quer encontrar é baseado na soma dos últimos dois termos. Basicamente é isso que é a série de Fibonacci. Agora, vamos pensar um outro sistema aí, uma proporção geométrica. Então, o que eu vou falar para vocês? Olha, tenho aqui um retângulo composto aí por esses dois bloquinhos. Por que eu coloquei esses dois bloquinhos? Porque eu quero que um dos lados desse meu retângulo tenha aí a mesma dimensão que o lado menor. Ou seja, eu vou criar aqui um quadradinho e a distância restante a gente vai desenhar aí com um outro elemento, uma outra indicação qualquer aqui, por exemplo, B. Então, temos aqui um retângulo, onde dentro dele nós temos um quadrado e aqui um outro retângulo, como mostrado aqui. Só que, será que a gente consegue fazer essa mesma divisão, ou seja, criar um novo quadradinho aqui nesse bloco rosa, onde os lados dele sejam os dois igual a B, ou seja, a gente ter um quadrado aqui e o restante for um outro bloco? Então, toma o resultado, né? Então, olha só, temos aqui novamente um quadradinho que tem lados iguais a B e o tamanho restante aqui eu identifiquei como C. E vamos lá, vamos tentar aplicar novamente essa lógica, essa operação aqui no retângulo restante aqui, né, o retângulo que sobrou, que tem lado C. Então, vamos lá, né? Tenhamos aqui um bloquinho, um quadradinho C de lado C e o restante ficou aqui neste bloco vermelho que ficou com lado D. Bom, eu poderia fazer isso daí de forma infinita, ou seja, poderia fazer essa operação de dividir o retângulo que sobrou, colocar um quadrado ali com um lado menor desse nosso retângulo e vai sobrar um retângulozinho que vai ficar restando aí e a gente faz essa operação novamente e novamente e novamente e assim por diante. Bom, por que eu quero mostrar isso para vocês? Percebam que existe uma lógica aí que aparece a partir de, por exemplo, estes lados ou até talvez desta área que a gente está encontrando. Pois é, essa área, na verdade, a gente tem a informação de que ela é a espiral de Fibonacci. Então, olha só, aqui esse quadradinho que eu mostro para vocês aqui, ele tem lado 8. Então, esse lado 8, ele tem que ser igual à soma do outro, da outra combinação de quadrado e retângulo que apareceu. Então, temos aqui 5 e 3, que deu 8, de fato. E aí, a gente pega o 5, divide ele novamente e vai ter aí o 5 e o 2 aqui. O 3 e o 2. E aí, divide novamente 2 e aqui a gente fica com 2 uns. Esse 2 uns é só para manter a utilização de números inteiros, mas a lógica se mantém, tanto é que se eu quisesse fazer a lógica inversa, ou seja, criar um retângulo aqui de baixo, baseado nessa área, baseado nesses tamanhos, eu também conseguiria fazer, ou seja, a espiral de Fibonacci, ela se mantém. E percebam, né, a espiral de Fibonacci, ela foi aplicada aí em um sistema totalmente diferente, mas a série de Fibonacci continua existindo, continua aí
funcionando neste novo sistema. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? A série de Fibonacci, nesse caso específico, né, ela conseguiu indicar aí uma nova estrutura, um cálculo que foi aplicado em um sistema totalmente diferente, totalmente distinto. E a gente também conseguiria aplicar essa lógica em diversas outras áreas do conhecimento, em diversas outras ciências, né? Seja ciências de arte, seja ciências espaciais, seja ciência de qualquer área. Então, a série de Fibonacci estaria aí presente no nosso dia a dia em diversas coisas. Mas antes de vocês pensarem que a série de Fibonacci é o novo número 23, um número que aparece aí em todos os lugares, bom, obviamente eu peguei a série de Fibonacci e estou mostrando aí para vocês coisas que estão no nosso dia a dia que vão fazer também essa relação com a série de Fibonacci. Mas é importante vocês perceberem que, olha, se a gente deseja fazer uma relação de uma sequência com alguma outra coisa que talvez não mostre muito claramente essa sequência, muitas vezes é sim possível e é sim capaz de desenvolver um resultado relativamente bom. Então, olha, se vocês aplicam aí, por exemplo, em artes, esse conhecimento de matemática, olha, esse conhecimento vai gerar aí bons resultados para vocês. Então, fiquem atentos, fiquem ligados aí, porque a série de Fibonacci vai estar em diversas coisas. Mas não somente a série, eu poderia falar aí, por exemplo, do número de ouro, poderia falar de diversas outras operações matemáticas que regem o nosso mundo. Mas vamos lá, isso daqui não é um curso de matemática, né? A gente está buscando um conhecimento mais computacional. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Valeu, gente. Até a próxima.